Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde a todos, todas e todos. Estamos chegando com o programa da Verdadeira Educação Sergipana. No Brasil, ser professor e professora é, antes de tudo, conviver com paradoxos. É conhecer ao mesmo tempo o cansaço e o sentido. É lutar contra a desvalorização e, ainda assim, encontrar na sala de aula o espaço mais vivo da sociedade. Porque, apesar de tudo, há uma felicidade que só quem ensina entende. Ela não vem de aplausos ou homenagens, mas do instante em que o aluno descobre algo novo e o mundo se abre diante dele. Essa felicidade discreta aparece quando uma criança lê sua primeira palavra e entende que pode decifrar o mundo. Ou quando um adolescente compreende um conceito difícil e percebe que o pensamento tem força. Quando um professor ou uma professora, mesmo exaustos, veem o brilho no olhar de quem aprendeu. É ali que o ensino se torna possibilidade concreta de um futuro melhor. Ser professor e professora da escola pública é semear sonho no terreno da desigualdade e regar com a esperança dos imortais. É insistir na ideia de que todo ser humano tem direito ao conhecimento. Mas é preciso dizer sem rodeios: ser professor e professora não é vocação, é profissão. E como toda profissão, exige formação, condições dignas de trabalho e respeito. Romantizar o ofício é negar sua dimensão social e política. Ensinar é trabalho e dos mais essenciais para o futuro do país. Para falar mais sobre essa profissão, nós vamos receber hoje a vice-presidenta do Sintese, professora Leila Moraes. Então, fique conosco. Está no ar TV Sintese. Aqui neste programa, nós temos a lei como disciplina. Então, preste atenção. Vem aí o nosso quadro O Direito é Seu. Queridos professores e professoras, o Tribunal de Justiça garante a valorização do magistério sergipano. Em setembro, o Tribunal de Justiça do Estado confirmou que os professores da rede municipal de Tomás Giru têm direito a receber o piso nacional do magistério, conforme prevê a lei federal. A decisão mantém a sentença de primeira instância, que obrigava o município e o Fundo de Previdência Local a pagar as diferenças salariais de 2022 e corrigir a tabela salarial até 2025. O valor deve ser ajustado proporcionalmente à carga horária de cada docente, com reflexo em férias, 13º e demais benefícios. Para os professores aposentados, o pagamento ficará sob responsabilidade do Fundo Previdenciário. O entendimento segue o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceu a constitucionalidade da lei que fixou o piso salarial da categoria. O tribunal ressaltou que, caso o município alegue falta de recursos, pode solicitar apoio financeiro da União. Com isso, fica garantido que os professores recebam o mínimo estabelecido em lei, medida considerada fundamental para assegurar a valorização da educação e a qualidade do ensino público. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. Na semana passada, o país celebrou o Dia dos Professores e das Professoras. E ainda nesse clima de reconhecimento, o TV Sintese recebe hoje quem conhece o magistério por dentro, entre as alegrias do ensino e as lutas diárias pela valorização profissional.
Nossa convidada é Leila Moraes, professora de História da Rede Pública e vice-presidenta do Sintese. Com ela, vamos conversar sobre o que significa ser educador e educadora em tempos difíceis e, principalmente, sobre o que mantém viva essa escolha que ultrapassa o limite de uma profissão. Boa tarde, professora Leila. Seja muito bem-vinda à TV Sintese. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que nos assistem. E quero dizer mais uma vez que fico muito grata de estar aqui. Pois é, vamos falar aí sobre o dia, o mês do professor e a professora. Leila, quando foi o primeiro instante que você percebeu, teve aquele estralo, opa, quero ser professora, é isso que eu quero para a minha vida? Foi aí uma decisão consciente, racional, ou foi daquelas paixões que a gente só o tempo explica? E mais uma questão, não menos importante, você é feliz dentro da sua profissão e por quê? Eu vou começar dizendo que eu sou muito feliz dentro da minha profissão. E a escolha, ela foi uma escolha que acabou sendo construída gradativamente dentro do meu processo de amadurecimento, por incrível que pareça, no ensino médio. Eu sou oriunda da escola pública, né? Tive excelentes professores que até hoje me servem como exemplo, tanto para as questões mais tradicionais da educação, de como não fazer, como para as questões mais da prática docente, que me inspiram até hoje. Eu tive professores que me mostraram o quanto era salutar trabalhar com adolescentes, trabalhar com as crianças. Professores e professoras que num processo de formação da identidade, né, da formação daquela adolescente, daquela menina de 14, 15 anos, começou a olhar assim para aquele professor e dizer, rapaz, eu acho que eu quero fazer isso, eu quero trabalhar com isso, eu quero ter esse feeling, sabe? De estar ali com os estudantes, produzindo conhecimento, construindo. Não que na época eu já chamasse de processo ensino e aprendizagem, porque isso também não era do momento. Mas eu olhava aqueles professores e dizia, eu gosto disso, eu gosto desse trabalho. E aí a gente foi aquela estudante que muitas vezes auxiliava o professor na turma. Então quando você vai sendo, o que hoje seria mais ou menos o perfil desse estudante monitor, de dar aquele auxílio ao professor, você se identifica mais com uma disciplina, então você acaba ajudando os colegas no processo que tem um pouco mais de dificuldade. Então eu acabei me identificando com isso já no ensino médio. Faço hoje aquilo que gosto, como eu já disse, me identifico com ser professora, gosto de ser professora. Não é fácil, né? Não vou aqui romantizar, não vou aqui dizer, ai, é tudo lindo e maravilhoso. Não é, é uma profissão árdua, que exige muita dedicação, muito compromisso, muito trabalho, mas que a gente faz e se identifica bastante com isso. Como você estava falando dessas dificuldades, a gente sabe que ensinar no Brasil vai muito além de transmitir conteúdo, né, conhecimento. Ele passa ali também pelo cuidar, acolher, resistir. Então, o que muda quando o professor percebe que o trabalho deles é muitas vezes o único afeto constante na vida de um estudante? Você ganha uma responsabilidade ainda maior quando você consegue identificar aquele ou aquela estudante que tem em você essa figura de acolher. Aquele estudante que muitas vezes diz assim, professora, eu queria conversar sobre algo que aconteceu. E às vezes lhe conta de uma intimidade tamanha, porque ele ganha em você, ele olha para você e tem em você uma confiança. Coisas que às vezes eles dizem assim, aí a gente pergunta, né, já conversou com sua mãe, com seu pai sobre isso? E eles dizem às vezes que tem vergonha, eles dizem às vezes que não sabe como dizer ao pai e à mãe. Às vezes pedem inclusive que a gente chame para poder conversar. Isso é de uma responsabilidade imenso, sabe assim, você ganha um papel muito forte diante desse estudante, dessa menina, desse menino, que olha para você e lhe confia muitas vezes o que para ele é o segredo mais íntimo dele. Sim. E que você na função professora também tem isso. Porque às vezes é aquele segredo
que nem é tão assim difícil de falar, mas pelas próprias relações pessoais, interpessoais que tem dentro do contexto familiar, que dificulta às vezes, né? A questão da identidade, questão de gênero. Muitas vezes o professor e a professora é o primeiro a saber do que a própria família. Veja como é, né? Mas isso nos traz esse compromisso cada vez maior com a função social que a escola tem. A escola não pode ter muros, ela precisa ter pontes com a sociedade. A escola ela não está por trás de uma redoma. Então, o que acontece com esse estudante lá fora, ele acaba trazendo para dentro da escola, como a gente diz. Né? A gente não pode dizer assim, da porta para cá o menino vai ter que ser só o saquinho que eu vou depositar tudo que é de conteúdo. Não, porque ele vem adentro os portões da escola com as vivências que ele tem fora dela. Então, a gente precisa também contextualizar esse ensino a partir dessa realidade. E a coisa do fazer tudo igual, né? E a gente estava agora, essa última semana, tiveram as provas, SAES, SAEB, que são avaliações externas, que elas vêm num contexto que a mesma prova para estudantes de escolas diferentes e realidades diferentes. E a gente não se encara como um universo, a escola é um universo. Além desse papel social que você coloca, que é fundamental, porque muitas vezes adolescentes, crianças que são violentadas, são os professores que alertam os conselhos tutelares. Quantas vezes a gente precisa entrar em contato com o conselho tutelar exatamente para poder garantir que haja um mínimo de proteção a essa criança e a esse adolescente? Então, esse universo, a escola é um universo e cada escola tem o seu universo particular. Não dá para colocar todo mundo, como você botou, no mesmo saquinho, de mesmo conteúdo, de provas iguais. Exatamente. Isso você não vai julgar o que de fato está sendo feito pelo professor, professora e pelos estudantes. E principalmente, Luana, usar como parâmetro o resultado dessas provas de larga escala, como a gente chama, essas avaliações, né, de larga escala, desconsiderando esses contextos. E usar esses parâmetros para uma lógica de premiação, por exemplo. Não tem como você comparar uma premiação se as escolas elas estão em patamares diferentes, se elas estão em condições diferentes, se elas têm realidades completamente distintas. Então, tem vários fatores, vários critérios que muitas vezes são desconsiderados por essa avaliação externa, como você trouxe. Sim. Professora, nós vamos mudar agora um pouquinho o foco da nossa conversa, porque tem aí um assunto que está dando o que falar para os professores. O governo federal acaba de lançar a Carteira Nacional Docente, estão ligando bastante lá para o sindicato para poder saber dessa carteira. Aí vem uma promessa de valorização, de fortalecimento da identidade profissional. Mas na prática, o que isso representa para a categoria? É um passo simbólico, concreto, ou um ensaio do que pode vir a ser? Assim, Luana, a ideia da Carteira Nacional Docente, ela dá uma ideia de unidade da função do professor e da professora no Brasil inteiro. A gente espera que isso seja um passo no processo de valorização docente para a construção, né, que a gente tem aí para não apenas para a questão de um acesso a um show, de um acesso a algo cultural, mas para a construção do que é ser docente e da valorização efetiva desse ser docente numa carreira, né, nacional, vamos dizer assim. A gente tem aí, vou aproveitar, vou colocar. Para você que é professor e professora que está assistindo o programa, não é o Sintese quem emite a Carteira Nacional Docente. Você vai lá no gov.br para poder fazer o seu cadastro para solicitar a sua carteira. Você vai entrar com o seu Gov, que você já tem, né? Hoje todos nós temos o gov.br. Você vai entrar lá no Gov, ele vai, digita lá, né? Tem aquela lupinha. Aí você digita lá, Carteira Nacional Docente, pronto, vai aparecer. Solicitar carteira, entender o que é, aí você vai botar solicitar. Quando você botar solicitar, ele vai pedir seus dados cadastrais, nome completo, CPF, já aparece, na verdade, você vai confirmar, e ele pede que você complemente com seus dados de endereço, de formação, você preenche direitinho, vai colocar uma foto, que é você, ele vai fazer o reconhecimento,
e emite a carteira digital. É tudo via gov.br. Bem prático. Bem prático, né? Teve um congestionamento aí, né? Porque do dia 15 para hoje, vamos dizer assim, todo mundo se interessou em entender e entrar lá no site para poder fazer sua carteira. Aquele alvoroço que causa quando tem algo assim. Mas pode entrar no site do gov.br e fazer sua carteira sem nenhum problema. E a gente espera que seja realmente um passo no processo de reconhecimento da importância do ser professora, do ser professor, e colocar assim, aqui em Sergipe, a ex-deputada Ana Lúcia, ela conseguiu, quando era deputada, na Alésia, a aprovação, né, de uma lei que já garantia aos professores e professoras aqui do estado 50% de desconto em cinema, em show, em questões culturais, descontos na compra de livro. Então, aqui em Sergipe, quem tem a carteirinha do Sintese já tem esses descontos e esse acesso ao cultural. Então, aí, mais uma forma do professor ter acesso a bens culturais que são fundamentais na formação do professor para a produção de conhecimento, essa troca, esse processo. A cultura, né, a educação, o professor ele precisa também de livro, ele precisa de teatro, ele precisa viajar para que ele possa dar aula, né? Perfeito. Quando a gente fala da valorização do professor e da professora na questão do vencimento, na questão da remuneração, é exatamente para que o professor possa ter uma remuneração condigna que garanta a ele, além da sobrevivência, de botar comida na mesa, que esse professor e essa professora também tenham acesso a bens culturais, a estudos, a cada vez mais passar por um processo formativo que garanta a ele uma melhora também como profissional. Ele se melhora como pessoa, quando ele tem essas condições, e se melhora como profissional, para exercer o seu papel docente. Então, quando a gente discute valorização, também passa por isso. O professor precisa ter acesso a livro, precisa ter acesso a cinema, precisa ter acesso à música, precisa ter acesso a tudo aquilo que o complemente na sua formação para desempenhar cada vez melhor o seu trabalho. O nosso trabalho. Professora Leila, a gente ficaria aqui falando tempos e tempos e tempos. É um tema que a gente, é um tema que vai, flui, né? Mas, infelizmente, acabou nossa entrevista, mas espero que a gente volte aqui, não só de falar do Dia do Professor, mas falar desse processo essencial, que é da formação continuada. Professora Leila, mais uma vez, muito obrigada e feliz mês do professor para você, os professores que nos assistem. Obrigada. Obrigada, Luana. Obrigada mais uma vez por estar aqui, dialogando com esse público, né, que está sempre acompanhando a gente aqui pelo TV Sintese. Um abraço a todos e todas. Obrigada. Depois de ouvir Leila Moraes, fica ainda mais evidente. Ser professor e professora não é apenas ensinar, é insistir. Insistir quando falta estrutura, quando sobra descaso e ainda assim acreditar que o conhecimento tem poder transformador. Paulo Freire já denunciava a chamada educação bancária, aquela em que o aluno é visto como depósito de informações e o professor mero aplicador de conteúdo. Hoje seguimos defendendo outra lógica, a da educação viva, construída no cotidiano, na troca, no diálogo e no encontro de quem ensina e quem aprende. É nessa relação que o ato de educar ganha sentido social, político e humano. Por isso, é essencial que o trabalhador e a trabalhadora da educação se sintam felizes e realizados no ofício que escolheram. Porque ensinar é mais do que transmitir saberes. É produzir sentido, é criar laços, é renovar a esperança coletiva. E é preciso dizer com todas as letras: sem esse ofício, todos os demais se acabam. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o